Começa agora mais um Câmara Aberta pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da NET e também pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E por causa das medidas para a prevenção da Covid-19, esta entrevista é feita pela internet. No mês de julho, a Câmara de Vereadores de Itajaí entregou uma moção de reconhecimento a um cientista, pesquisador e professor da Univale. Dono de um currículo invejável, ele é o fundador da revista de gestão costeira integrada para países de língua portuguesa. Tem pós-doutorado em ciências políticas pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em ecologia e recursos naturais pela Universidade Federal de São Carlos, além de diversos outros cursos no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Estamos falando do professor Marcos Poletti. E é ele mesmo quem hoje está conosco aqui. Professor, prazer em recebê-lo. Seja muito bem-vindo à Câmara Aberta e obrigada pela disposição do seu tempo aqui conosco. Muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar com você aqui nessa tarde. A moção que a Câmara lhe ofertou, de iniciativa da vereadora Hilda Deola, foi devido ao seu intenso trabalho em prol dos rios, da ecologia, as pesquisas feitas aqui na região. Mas eu creio que, assim, entre todos os projetos, que são muitos que o senhor já acompanhou, já desenvolveu, o estuário do Rio Camboriú para 2030, eu acho que é um que está muito acima dos outros, né? Conta pra gente um pouquinho no que se baseia esse projeto, Estuário do Rio Camboriú. Bem, o projeto Estuário Rio Camboriú 2030, ele é um projeto integrado que foi feito por 41 pesquisadores e técnicos e bolsistas da Univale, da Escola do Mar, Ciência e Tecnologia e mais outras duas escolas de conhecimento da Univale. E a nossa ideia foi exatamente, inicialmente, avaliar o impacto ambiental de uma estrutura portuária que estaria sendo construída na foz do rio Camboriú. E após um ano, basicamente, de trabalho, de diagnóstico, esse projeto evoluiu, para entender realmente que a situação hoje do estuário do rio Camboriú é muito grave, principalmente dos problemas de falta de saneamento, advindo principalmente do município de Camboriú, uma região onde vive essa bacia hidrográfica 220 mil pessoas, e durante o verão, por exemplo, nós temos a passagem ali de mais de 4 milhões de pessoas, dentro da bacia do rio Camboriú, principalmente turistas que procuram o município de Balneário Camboriú. E esse diagnóstico, então, foi possível avaliar que era necessário nós avançarmos por meio de um programa de monitoramento ambiental no Rio Camboriú, e esse programa, a ideia, então, é de nós buscarmos, estamos, na realidade, já buscando parceria com a EMASA, com a Prefeitura de Balneário Camboriú, e também com a Prefeitura de Camboriú, para que nós possamos fazer esse diagnóstico, um diagnóstico talvez um dos mais completos hoje na costa brasileira, em áreas estuarinas, que é essa área de encontro entre o rio e o mar, e além disso, um programa de educação ambiental muito forte, junto com as escolas fundamentais, com o período fundamental e segundo grau, e ainda com toda a população de Balneário Camboriú. Especialmente seria essa uma primeira etapa do trabalho. Então, esse trabalho surgiu porque estava se fazendo muitos projetos, principalmente em questão de navegação, marinas, enfim, ampliação de marina, ali na foz do Rio Camboriú, em Balneário Camboriú? Principalmente um porto de transatlântico, que é pretendido ser implementado nessa área, e que nós tivemos a oportunidade de avaliar o impacto e o passivo ambiental que essa estrutura ela pode ocasionar em toda a enseada do Rio Camboriú, da enseada de Camboriú e no estuário do Rio Camboriú também.
No entanto, o que foi interessante é que esse diagnóstico, ao final, ele levou a nós entendermos melhor o que estava acontecendo com a bacia hidrográfica do Rio Camboriú, né? Então, uma região hoje que recebe um impacto muito grande, né? Principalmente em Camboriú, é uma região, um município que basicamente não existe esgotamento sanitário, um problema seríssimo, né? Sendo um município que cresce a quase 4% ao ano, isso significa 3 a 4 mil pessoas por ano que vão morar em Camboriú, né? Então, realmente, isso é uma carga de esgoto muito elevada e que leva realmente a problemas e impactos muito graves na região. Entre o início do projeto, da pesquisa, quanto tempo até a finalização do relatório que resultou nesse diagnóstico? Foram praticamente 11 meses, 12 meses, um ano, desde o início do nosso contato, né, com o projeto até a entrega do relatório final. E o senhor falou aí em mais de 40 pessoas envolvidas nessa pesquisa, né? Como é que se deu esse trabalho? Vocês foram até os pontos, coletaram uma amostra de água? Não sei, conta pra gente um pouquinho como é que se processou essa pesquisa toda essa trabalheira. Sim, foi um trabalho bem interessante, foram 19 diferentes projetos, né, na área social, ambiental, econômica, logística também, porque realmente a ideia era para entender o impacto também urbano dentro do município de Balneário Camboriú. Então, foram 19 diferentes projetos que se integraram, né, para entender realmente a estrutura e o funcionamento do estuário do Rio Camboriú, né? Então, nós tivemos a oportunidade desde desenvolver análises com os pescadores artesanais, entender os territórios dos pescadores artesanais, as áreas que eles mais frequentam, né? Isso passa a ser muito importante em termos de impacto, né? Porque são comunidades que estão ali há mais de 100 anos, talvez seja uma das comunidades de pescadores artesanais da Barra do Rio Camboriú, das mais antigas na região, né? Então, nós tivemos a oportunidade de entender, né, essa comunidade, as suas necessidades e as potencialidades que ela também tem, né, visto que essas comunidades tradicionais, elas não podem desaparecer, né? Elas guardam muita tradição e cultura. E também tivemos a oportunidade de fazer uma avaliação por exemplo, da paisagem do Rio Camboriú. Esse foi um trabalho muito interessante, onde uma professora que trabalha com ecologia de paisagem teve a oportunidade de analisar com moradores locais o que eles consideravam, né, da paisagem do Rio Camboriú. E a nossa surpresa foi que nós tínhamos uma nota de 0 a 10, né, sobre o que eles consideravam a beleza da paisagem. Surpreendentemente, a nota que foi dada, a média, para essa região foi nota 6, o que demonstra, né, que a população local já tem uma percepção que essa região ela mudou muito a sua qualidade de paisagem. Então, logicamente, isso demonstra a necessidade de restaurar, de recuperar uma área tão importante, né, para a população, visto que as margens do Rio Camboriú, né, suas ilhas com manguezais, tem um potencial enorme, né, para toda a região. Para vocês terem uma ideia, num outro projeto, que também foi feito por um especialista que trabalha com aves, nós observamos que nessa região nós temos mais de 93 diferentes tipos de aves diferentes, né? Então, aves que são migratórias de vários lugares e que vão exatamente ali nas margens do Rio Camboriú, né, para passar uma fase da sua vida. E isso é algo muito interessante, porque a observação de aves na atualidade é um grande potencial turístico. Na Europa, por exemplo, na Holanda, eu já estive na Holanda, na Bélgica, são inúmeras as pessoas, né, que fazem exatamente turismo de observação de aves. Então, a gente pode ter exatamente nessa área também um potencial. E também foi muito interessante que o resultado do trabalho que nós fizemos, ele veio de acordo com o próprio Master Plan, que atualmente foi idealizado
né, pela equipe do arquiteto Jaime Lerner, e que ele, coincidentemente, ele coloca, né, que o rio Camboriú deve ser totalmente preservado, deve ser impedido de qualquer tipo de estrutura que venha a modificar a sua estrutura. E, inclusive, esse projeto do Master Plan, feito pela equipe do falecido Jaime Lerner, faleceu agora há alguns meses, né? Mas é notável sua contribuição para a arquitetura e para o urbanismo no Brasil e no mundo. Ele coloca, né, que o rio Camboriú ele tem que ser voltado para ser assim o centro da cidade, né? A cidade tem que se voltar para essa área, e isso é uma coisa muito interessante, que isso vem de acordo com uma tendência mundial, que é fazer com que os rios sejam despoluídos, né? E que as pessoas comecem a olhar os rios de uma forma geral, como algo importante para o seu lazer e para o turismo também. Isso que o senhor falou é bem interessante. Pena que agora no primeiro bloco a gente não vai conseguir esgotá-lo, mas a gente volta no segundo bloco falando um pouquinho mais a respeito ainda desse projeto do estuário do rio Camboriú. É só um minuto, a gente já volta. Estamos de volta aqui nesse Câmara Aberta, que hoje entrevista o professor e pesquisador Marcos Poletti, premiadíssimo professor. Professor, a gente ainda conversando no primeiro bloco sobre o projeto do estuário Rio Camboriú 2030, o senhor comentou agora no final do bloco que o projeto Master Plan, que eu imagino, é aquele prédio enorme, o maior prédio das Américas, né? Que saiu bem, quase na Barra ali. Não há uma contradição nisso? Quer dizer, de repente você faz um empreendimento desse porte, um empreendimento extremamente que vai se inserir na paisagem, mas, ao mesmo tempo, a equipe que planejou isso quer que o rio tenha vida, que os pássaros voltem, que se possa fazer um projeto, inclusive, de observação de aves, que é um outro nicho de turismo para a cidade. Não é contraditório isso? Há como conciliar? Então, acho que esse é uma grande pergunta, Elis. Muito bom. Eu creio que esse é um dos grandes desafios que nós vamos ter na atualidade e no futuro, né? É uma tendência mundial de que realmente as cidades elas vão crescer de uma forma inexorável. Desde o início da década de 2000, o planeta Terra, né, ele passou a ser habitado por grande parte da população, mais de 50% da população, na realidade, passou a viver em cidades. Essa é uma tendência mundial. E as cidades, né, também como tendência, estão se verticalizando a cada dia, né? Isso basicamente no mundo inteiro. E então, realmente, alguns urbanistas, né, inclusive, defendem a ideia da verticalização, né? Visto que quando você verticaliza uma determinada região, você tem condições de gerar, né, uma infraestrutura e diminuir os gastos dessa infraestrutura, né, pelo processo de verticalização, mas só que, logicamente, a verticalização tem seus problemas, né, inúmeros problemas, né, principalmente quando a verticalização ela é feita sem um planejamento prévio. E, infelizmente, na nossa região, principalmente no litoral de Santa Catarina, nós não tivemos um planejamento prévio em nenhuma cidade. Todas as cidades cresceram de uma forma espontânea. E isso é um problema seríssimo, porque hoje o que está posto aí, o que nós temos que tentar fazer é mitigar e minimizar os problemas, tentando compatibilizar esse desenvolvimento, né, que está acontecendo de uma forma até impressionante, né, quando a gente vê as mudanças de uso e ocupação do solo. Isso praticamente, principalmente no litoral centro-norte de Santa Catarina, que é a região onde nós vivemos, de Bombinhas até Pissarras, Barra Velha,
é algo assim meio que inusitado, inclusive no Brasil, né, de você ver esse crescimento e desenvolvimento urbano, né, onde você tem não só a construção civil, né, como fator principal da economia, né, que basicamente a gente percebe que esses municípios costeiros que tiveram sua economia voltada, né, principalmente para esse turismo de sol e praia, que é bem característico da nossa região, a construção civil ela se desenvolveu de uma forma muito rápida junto com o turismo e com o setor imobiliário. Então, são três setores econômicos, né, que andam muito próximos entre si e de difícil, né, muitas vezes, você compatibilizar esses setores com um desenvolvimento socialmente justo e sustentável, né? Por quê? Porque faltam políticas públicas, né, mais sérias, isso em nível estadual e até federal, que pudesse exatamente nortear esse desenvolvimento. Queria dizer que ninguém é contra o desenvolvimento, pelo contrário, o desenvolvimento ele tem que ocorrer, desde que você tenha exatamente as políticas públicas, né, ambientais, setoriais, urbanas, que possam orientar nesse desenvolvimento. E, infelizmente, né, essas carecem de ser implementadas principalmente nessa região. O senhor imagina, professor, que exatamente porque o capital, quer dizer, o valor agregado que se tem no metro quadrado aqui, principalmente Balneário Camboriú, aqui Itajaí também está na mesma linha, construções sendo erguidas todos os dias. Isso deveria ter sido pensado exatamente para conseguir fazer com que a cidade desse conta de não sofrer tanta agressão no seu meio ambiente, mas os gestores não estão preocupados no longo prazo, eles estão preocupados só em arrecadar no início e não no presente, e não preocupados com se isso vai continuar sendo sustentável ao longo dos anos? Sim, o que a gente vai perceber é que, principalmente, esses setores cresceram, principalmente uma política governamental baseada na arrecadação de IPTU e ITBI, né? Então, essa é a base desse processo, essa arrecadação. Só que isso, logicamente, passa a ter um passivo ambiental muito sério no futuro. Por quê? Porque, na realidade, a infraestrutura ela não cresce na mesma medida, né? Então, você não tem, por exemplo, investimento dos municípios em esgotamento sanitário, em abastecimento de água, em energia, né, em melhorias, por exemplo, de limpeza pública urbana, de arborização, de implementação de unidades de conservação. Isso não anda no mesmo ritmo, né? Então, isso passa a ser um problema muito sério, porque, a princípio, isso parece muito interessante no presente, né? Mas o passivo que a geração futura vai ter é imenso, principalmente no pagamento de impostos, porque alguém um dia vai ter que pagar por isso, né? Sim, Então, e quando você gera todo esse passivo ambiental, quer dizer, sem planejar, por exemplo, poderiam fazer políticas fazendo com que, principalmente esses empreendimentos maiores, que é a tendência, já tivessem certas estruturas agregadas a si, que dessem menos impactos, né? Há ainda como se possibilitar políticas, como se implantar políticas para que esses passivos não sejam tão grandes no futuro? sim, uma delas é o plano diretor, né? Então, por exemplo, em 2001, com o Estatuto da Cidade, os municípios brasileiros com mais de 20 mil habitantes, eles tiveram até o ano 2006 para fazer seus planos diretores, né? A partir daí, o que aconteceu? Os municípios tiveram ali 10 anos, né, para muitos municípios cresceram e tudo mais, e nesse período, né, em 2016, os municípios deveriam ter feito o quê? A reavaliação de seus planos diretores. Passaram 5 anos, qual município aqui da região, por exemplo, fez a reavaliação do seu plano diretor? Muitos começaram, mas não terminaram. Principalmente não terminaram quando, dentro das reuniões públicas, a sociedade se posicionou, muitas vezes, por projetos que não eram de interesse
inclusive dos poderes públicos locais. Então, essa é uma questão assim bem importante, né, da gente conversar, porque realmente a gente tem que entender, né, que o desenvolvimento urbano realmente ele é fundamental, né, é impressionante a gente ver como, né, na nossa região esse desenvolvimento está acontecendo, só que não adianta você desenvolver, né, uma cidade por meio de grandes avenidas, né, grandes ruas, mudanças de trânsito, se você não tem o quê? O desenvolvimento em outras áreas, principalmente nas questões de natureza ambiental. Por quê? Porque uma das questões fundamentais que a gente tem que pensar dentro da questão urbana é a gente legar bem-estar para as pessoas. E o bem-estar, ele está muito no convívio das pessoas, né, com parques, com áreas públicas, e isso deve ser e tem que ser priorizado. E na nossa região a gente tem que entender que praias, né, não são as únicas áreas públicas, né? Nós temos que buscar ter outros tipos de áreas públicas. Então, por exemplo, quais das nossas cidades aqui do entorno, né? Nós temos grandes parques públicos, praças, né? Praças, né, que sejam acessíveis a todos. Então, a gente percebe que essa carência é muito grande dentro da nossa região quando você verifica outras cidades europeias e até brasileiras, como o caso de Curitiba, por exemplo, né? Uma cidade que foi pensada, né, com parques, né, onde as pessoas vão ali durante uma tarde, vão se estender, né, seus corpos na grama, tomar um sol, levar uma criança para curtir, né, por assim dizer, né, um espaço, ficar com a família. A gente realmente, na nossa região, nós não temos áreas dessa natureza. E isso é muito importante para o convívio humano. Eu tenho um assunto que eu quero entrar com o senhor, mas o nosso tempo agora desse bloco, infelizmente, está esgotado. Mas no próximo bloco a gente continua conversando aqui mais a respeito de desenvolvimento sustentável e as agruras, né, pelas quais passam todas as nossas cidades e especialmente aqui a nossa região. É só um minuto e a gente já volta. Voltamos aqui para o último bloco de Câmara Aberta, que hoje entrevista o pesquisador, cientista, professor da Univale, Marcos Poletti. Professor, a gente estava falando, né, sobre como conciliar o desenvolvimento e a irreversível verticalização das cidades com planejamento, com desenvolvimento e com proteção, né, do meio ambiente. O senhor imagina que, além de se traçar novos planos diretores, que eles saiam do papel, que eles possam ouvir realmente a comunidade, saber o que é melhor, né? Como fazer para que os governantes ouçam os cientistas? Tem fórmula para isso? Eu diria que esse é um grande desafio, para falar a verdade. Eu creio que esse desafio, ele está exatamente também no papel do pesquisador em saber se comunicar, né, com o tomador de decisão e com a sociedade. Eu creio que isso é algo bem importante que você coloca também, porque, por exemplo, há cerca de 2 anos, nós iniciamos um trabalho aqui com a Prefeitura de Itajaí, por exemplo, de implementação de um sistema de indicadores para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E esse trabalho, ele foi realmente muito exitoso, no sentido de que nós conseguimos entrar dentro, né, do poder público, conversar com praticamente todas as secretarias, autarquias e fundações da Prefeitura de Itajaí, e dessa forma desenvolver indicadores de sustentabilidade para o município, né? Esses indicadores, inclusive esse sistema ganhou alguns prêmios, ganhou um prêmio melhor prática de ODS do estado de Santa Catarina, ele foi para uma final com a presidência da República. Então, esse mesmo sistema, né, o sistema que nós estamos agora aplicando
buscando aplicar com o Programa Estuário Rio Camboriú 2030. Então, o que acontece? Os indicadores, eles são uma forma muito importante da sociedade e do poder público tomar decisões, porque por meio de indicador, né, você levanta dados, e nada é mais transparente do que um dado, né, do que um dado que você levanta. A comunidade científica, né, tem esse papel muito importante, e esse dado é trabalhado na forma de um indicador, isso chega para um tomador de decisão, por um prefeito, um secretário, ele vai entender o que está acontecendo dentro do lugar onde ele está gerindo, né, da sua secretaria, do seu município, e ele vai avaliar, puxa, as condições sociais da minha cidade não estão boas em tais indicadores, mas as condições ambientais estão muito boas, olha como eu estou fazendo bem o meu trabalho. E, ao mesmo tempo, né, o indicador, a sociedade começa a entender também o que esse tomador de decisão ele fez de bom. E ela, ao final de 4 anos, ela tem o direito do quê? De votar e de, né, colocar de novo aquele tomador de decisão, visto que os indicadores não escondem dados. E eles exatamente podem dizer o quê? Puxa, olha só, esse meu tomador de decisão, realmente, ele está cumprindo com as suas metas, com o seu plano de governo, e ele está trazendo o melhor para mim, né, como cidadão, né? Então, ou seja, e eu acho que essa é a melhor forma de comunicação, porque a ciência ela tem que se comunicar com a sociedade, com os tomadores de decisões, de forma que a gente possa legar o que é um futuro mais sustentável para a sociedade. E para que a gente possa legar um futuro mais sustentável, você, né, Elis, quando você mora na sua casa, né, quando você sai para a sua rua, né, na rua que você mora, né, durante os 4 anos, né, por exemplo, de um tomador de decisão, ou no teu bairro, né, você já começa a perceber, né, ou seja, alguma coisa mudou em 4 anos desse tomador de decisão que está na minha casa, no meu município, né? Eu notei, por exemplo, que na minha casa eu tive alguma melhoria, né? Na minha rua, a minha rua está mais bonita, a minha rua foi privilegiada, e o meu bairro, eu me sinto que o meu bairro foi um bairro que valorizou, né? Em que as condições de infraestrutura são melhores. Eu me orgulho da minha cidade. Então, a única coisa que você consegue entender isso melhor é com indicadores, né? Porque os indicadores, eles te dão essa capacidade, né? Porque a gente consegue avaliar dados reais, do mundo real. E é isso que nós temos que fazer. E agora, ainda com relação a esses projetos, o senhor imagina que o resultado seria, logicamente, muito melhor se, além de cada prefeito fazer o seu dever de casa, fazer o melhor para a sua comunidade, pensando a cidade a longo prazo, tentando fazer medidas sustentáveis, mas que isso existisse uma gestão integrada, por exemplo, entre os municípios, porque, por exemplo, né, o senhor até nesse projeto do estuário do Camboriú falou que tem a parceria da EMASA, mas Camboriú talvez ainda não esteja fazendo aquilo que precisaria fazer, porque nós temos o mesmo tipo de problema, de circunstância aqui com relação ao Itajaí Mirim, né? Quer dizer, tem várias atividades ao longo de Brusque e tal, que eles ainda jogam o esgoto industrial, né, praticamente sem o tratamento, no rio. E nós tomamos essa água, porque é onde nós captamos aqui em Itajaí, para Navegantes. Quer dizer, há medidas, por exemplo, assim, é preciso se fortalecer as bacias, os projetos que são comuns entre todos, porque o planeta é um só, né? É verdade, Elis. Isso que você coloca é muito importante, porque para que a gente possa tentar minimizar esses problemas e reavaliar e pensar num futuro melhor, né? A gente tem que tentar entender que existem políticas públicas no Brasil que são muito boas e elas funcionam se aplicadas, né? Então, você tem o Estatuto da Cidade, o Plano Diretor, a Política de Recursos Hídricos, Plano de Gerenciamento Costeiro, leis de mudança climática.
políticas públicas não faltam. O que a gente precisa é fazer com que elas sejam colocadas em prática, né? E a gente tem que entender que essas políticas públicas, os governos, eles têm sim que implementar essas políticas públicas nos seus planos de governo, mas eles também têm que ter esse olhar de futuro, né? Então, ou seja, a gente tem que entender que durante um governo, né, que dura 4 anos, talvez 8 anos, essas políticas públicas têm que ser pensadas de longo prazo. É isso que nós pensamos no programa Rio Camboriú 2030. O que nós queremos não é um plano apenas de governo, é um plano para a sociedade, né, para todos que vivem em Camboriú, em Balneário Camboriú, como esse programa que nós fizemos também para Itajaí, a mesma coisa, né? Um sistema de indicadores que busca, até o ano 2030, de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os ODS, busca um futuro melhor para todos. Mas só que para isso ele tem que ser adotado politicamente, porque esse é um dos grandes problemas que nós temos na atualidade, a falta de adoção das políticas públicas pelos políticos, né? Por quê? E agora, o senhor acha que isso pode ser, ao invés de avançar, pode estar havendo um retrocesso na medida em que o Brasil, enquanto Estado, enquanto governo, abandonou ou saiu de acordos que já havia firmado em nível internacional para a preservação do meio ambiente, preservação de floresta e também essa questão de colocar mais saneamento básico, de ter medidas para a proteção do meio ambiente? Então, é oportuno o seu questionamento, especialmente porque o que a gente entende que, enquanto, né, alguns atores sociais podem até, né, diminuir o avanço, né, de questões importantes do ponto de vista ambientais, outros, né, buscam exatamente acelerar esse processo, né? Então, a gente tem, por exemplo, a comunidade científica muito unida, né, nesse sentido. Eu também percebo, por exemplo, dentro dos municípios, eu lido com pessoas dentro dos municípios, técnicos, né, dentro dos municípios, dentro de governos estaduais, inclusive dentro de alguns ministérios que eu frequento, né, como o Ministério de Ciência e Tecnologia, por exemplo, e a gente percebe realmente técnicos muito engajados em buscar fazer com que as coisas aconteçam. Então, eu creio que é isso, né? Eu acho que os momentos, né, políticos, eles passam, né? Então, assim, nada é eterno, né? Então, a gente hoje está falando de algo que amanhã já não vai valer mais, né? Por quê? Porque tudo realmente passa, a sociedade ela passa por ciclos, nada é eterno, né? Mas o que nós temos é que ter e manter a coerência. Nós temos exatamente que pensar no futuro, nós temos que entender que sem uma tomada de decisão com bases científicas, né, você não consegue ir adiante. E então eu creio que existe muita esperança, né, e eu creio que a comunidade científica, a Univale, né, eu dentro da universidade, né, meus pares, nós realmente temos um compromisso muito grande com a educação, com a ciência, com a sociedade. Eu acho que é isso que nós temos que fazer e entender o nosso papel. É sempre uma fonte de esperança. Professor, olha, infelizmente nosso tempo está esgotado, mas muitíssimo obrigada pela sua presença, pelo seu tempo e por compartilhar com a gente todo esse seu conhecimento. Eu que agradeço, Elis, muito grato pela oportunidade e só desejo o melhor para todos que estejam aqui nos ouvindo, vendo hoje, né? E que aí tenham esperanças e busquem, né, sempre o melhor aí dentro das suas vidas, né? E acreditem que é possível um mundo melhor. Coisa boa, muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanha também. Continue conosco assistindo a nossa programação no canal 14 da NET e também pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Até o próximo Câmara Aberta.